Bom dia. Lucas 1, a partir do versículo 67. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 67. Então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois que visitou e redimiu o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, assim como prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar a sua santa aliança, o juramento que prestou ao nosso pai Abraão, que nos resgataria de todos os nossos inimigos, a fim de servirmos livres do medo, em santidade e justiça, na sua presença durante todos os dias das nossas vidas. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marchará à frente do Senhor para lhe preparar o caminho, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. E isto por causa das profundas misericórdias do nosso Deus, através dos quais dos céus nos visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. O menino crescia e se robustecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que Israel, em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Então, depois que o João Batista, nasceu, aí seu pai, o sacerdote Zacarias, profetizou, Então ele falou. Foi tipo uma oração, falando desde quando Deus tinha revelado sobre a vinda de Jesus, do Messias. E também, no final, ele disse que o menino, que João Batista, será chamado realmente um profeta de Deus Altíssimo, pois marchará, andará à frente do Senhor, como realmente estava na Escritura, já estava revelado pelos profetas. Ele só profetizou revelando quem era João Batista e já afirmando com certeza que Jesus já estava vindo e que João Batista estaria ali, aquele que era o preparador do caminho do Senhor. Foi o que ele falou. E no versículo 80, esse último fala, E o menino crescia, claro, João Batista crescia, se fortalecia em espírito. E João Batista viveu no deserto, Ele viveu até no dia que teve que aparecer publicamente a Israel, aparecer como profeta do Senhor, condenando o pecado, mandando o povo se preparar que Jesus estava vindo e também batizando as pessoas ali no Rio Jordão. Tá? Então nós sabemos mais ou menos a origem de João Batista, o nascimento dele, como tudo foi, um homem santo do Senhor. As pessoas não dão muita importância a esse fato, porque se desse importância a este fato, saberia da seriedade do casamento, porque João Batista, ele foi morto, foi degolado
por defender o casamento, ou por condenar o divórcio, por condenar o recasamento. Nós sabemos da história, vamos chegar até lá ainda, onde a Herodias, que era a esposa do rei Filipe, tinha divorciado dele, casado com seu irmão, o rei Herodes, ela pediu a cabeça de João Batista. E o rei Satisfeito mandou degolar. Isso nós estamos falando desse homem de Deus. E antes do nascimento ele já estava cheio do Espírito Santo. Ele foi enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Temos que entender essa seriedade. E as pessoas hoje banalizaram de tal ponto o Evangelho, a palavra do Senhor, que não dão importância a isso. Nós vemos as igrejas ali, as denominações, tudo cheias, concordando com o divórcio, recasamento. Supostos pastores estão no segundo, terceiro casamento. É uma coisa absurda. Mas tudo isso também foi profetizado, foi revelado a palavra que nos últimos tempos seria assim. Nos últimos tempos essas coisas aconteceriam. E hoje nós temos dificuldade de achar realmente uma congregação séria, uma denominação séria. Nós temos dificuldade de encontrar pastor ou homem de Deus sérios. Eu digo sérios são pessoas que sejam realmente comprometidos com a palavra de Deus, com Jesus, e não comprometidos com este mundo. As pessoas são comprometidas com o mundo. Isto sim é que nós mais vemos. Muito bem, vamos lá em Lucas 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Naquela época, César Augusto, nós sabemos, era o imperador de Roma. E Israel vivia sob o domínio de Roma. Tá? Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. Então, o imperador César determinou que todo mundo fosse feita uma contagem, ou seja, um recenseamento. Sabe, cada pessoa, cada região onde era, quem era, homem, mulher, tudo direitinho. Israel era refém de Roma, né? E o César determinou, então, o que ia acontecer. Então, muito bem. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido a fim de serem arrolados. Por isso, José também viajou da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. José, então, teve que sair da Galileia, né? E foi para Belém, né? Pertencia à Judeia, porque para recensear, para fizesse ali um censo, digamos assim. Então ele foi e ele partiu, versículo 5, ele partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Ele estava junto com Maria. Aqui Lucas não fala muito sobre esse assunto,
mas ainda não eram casados, ela só estava prometida, onde as pessoas fazem muita confusão. Ah, não, esposa, casado. Nós temos que ver quando a Bíblia fala sobre casado, aqui é questão da tradução, tá? Porque na verdade era noiva ainda, só que ela já estava grávida. Lucas não explica muito que ele quis deixar Maria, mas o Espírito Santo apareceu para ele em sonhos e falou: Jesus falou, não abandone, porque o que está sendo gerado dela não é de homem, é do Espírito Santo. Nós vamos ver isso no outro evangelho. Como diz, cada evangelista, né, procurou focar mais no assunto. Apesar de Lucas ter sido um cientista que mais investigou, teve alguns pontos que ele não quis falar muito. Então você vê que a própria aqui no versículo 5 fala: e partiu com o propósito de ele estar juntamente com Maria, sua esposa, prometida. Ou seja, prometida para ser esposa dele. Ainda não era. Ela era prometida para ser esposa dele, mas que estava grávida. Versículo 6. Enquanto estava em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Então, quando estava lá em Belém, venceu os 9 meses, a época da criança nascer. E, novamente, vamos fazer questão de frisar, porque os católicos não gostam disso. Temos que entender que ela deu à luz ao seu primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro. Jesus foi o primogênito de Maria e unigênito de Deus, ou seja, filho de Deus, direto, só Jesus, o único. De Maria, foi o primeiro. Ela teve vários outros filhos, ela teve filhos e filhas. Tá? Nós vemos isso na Bíblia, a própria Bíblia nos mostra isso. Tá? Então elas estavam lá como as cidades estavam cheias, as pessoas tinham que sair, via da roça, do mato, para outra cidade, para participar ali desse recenseamento, dessa pesquisa de tudo. Então os hotéis estavam lotados. Hotéis naquela época eram hospedarias, estavam lotados. E não tinha, quando chegou, tanto Maria quanto José, o casal não tinha hospedaria, não podia, não tinha lugar para ficar hospedado. Então ficaram ali numa manjedoura, tá? É um lugar para animais, tá? É tipo um curral. O que é a manjedoura? É um lugar onde coloca, é tipo um coxo, tá? É um coxo onde se coloca alimento para os animais. Tá? Onde se coloca, por exemplo, ali a manjedoura, você coloca ali o sal, coloca a ração para o animal. Então, o berço de Jesus foi uma manjedoura. O que nós, na nossa linguagem, nós poderíamos falar, foi um coxo para animal. Tá? Mas tudo isso não... Mas por que não? Foi tudo projeto de Deus. Tudo foi plano de Deus. Se Deus quisesse que Jesus nascesse em uma mansão, em um palácio, ele teria nascido num palácio. Mas Deus queria que fosse assim. As pessoas ficam falando, reclamando, não, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Nós não temos que ter nada, nós temos que ter Jesus. Jesus nasceu ali na pobreza. E olha que Deus fez com que a coisa direcionasse para que o primeiro berço dele fosse ali um coxo de animal. Jesus não nasceu em mansão. Mas Deus estava cuidando dele. Não importa onde nós estejamos, nós estamos passando por aquela dificuldade. Hoje eu não tenho carne para comer, eu tenho ovo, glória a Deus. Eu não tenho ovo também, tem arroz, feijão, não importa, tem farinha. Glória a Deus, hoje eu não tenho nada, glória a Deus.
Amanhã espero que tenha. Ah, eu não tenho uma roupa. Principalmente as mulheradas não tem que ir numa festa, tem que comprar uma roupa. Ah, não tem condição, vai usar uma usada, uma velha. Ah, não, mas já usei várias vezes, e daí? O que importa? Ah, minha casa, eu moro numa casinha que ainda não está nem rebocada, não terminei de construção, e daí? Isso tudo vai ficar. Tudo vai ficar por aí. Jesus nasceu no curso. Nasceu e foi deitado ali no curso. Ela envolveu ele com tiras de pano. Não teve ali na hora que nasceu, uma manta, né? Não, eu gosto de criança, nasce, não, já tem, já faz o berço, o enxoval de bebê e tudo mais. Jesus não teve isso, não. Quando nasceu, envolveu numas tiras de pano. E nós estamos falando do Senhor, Rei dos Reis, o Senhor. Nós estamos falando de Deus, do nosso Mestre. Não é uma tira. E colocou ele ali no poço. Esse é o meu Mestre. Versículo 8. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. Ali perto, ali próximo, ali tinha uns pastores que estavam, porque as ovelhas precisam de pastores em tempo integral. Pastor não é como vaqueiro, que prende o gado no curral, no pasto, tá tudo certo, depois vai, busca e acabou, não. Tinha que estar ali. Mesmo à noite, para proteger as ovelhas dos ataques de lobos, de ataque de feras. Então os pastores tinham que estar ali. Os pastores dormiam no campo junto com as ovelhas. Por isso que as pessoas, a Bíblia, né, nos compara a ovelhas. Se nós quisermos ser salvos, nós temos que ser ovelhas. Nós temos que ser obedientes ao Senhor. Porque o nosso pastor, ele está o tempo todo com nós. Muitas pessoas hoje que se levantam aí, dizendo-se pastor, não, são pregadores que vão lá, prega tudo. Mas o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Tem que ter cheiro de ovelha, viver com ovelha. Pastor tem que conhecer as ovelhas, cada uma delas. Tem que falar com ela. Pastor não é só porque sobe no púlpito ali e prega, não. É mais do que isso. Não é à toa que Deus nos compara a ovelha, nos chama de ovelha. Não é à toa que Deus levanta homens para pastorear as ovelhas do rebanho dele, para tomar conta. Mas é para pastorear, é para tomar conta. É para estar ali cuidando delas, ensinando. As ovelhas, elas podem chegar aqui próximo à água, ovelhas. Não estou falando de bode, de cabrito, não, falando de ovelhas. Elas chegam na beira da água ali, elas não bebem água quando o pastor não chegar. As ovelhas escutam somente a voz do seu pastor. Pode chegar lá um monte de ovelha ali, qualquer um chamar, elas não vêm. O pastor chega, chama, faz um gesto, um assovio, elas vêm. Nós temos que ser ovelhas do Senhor. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Senhor reluzindo os envolveu e todos ficaram apavorados. Então que esses pastores estavam ali à noite, tomando conta dos seus rebanhos de ovelhas, e o anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu eles ali. Eles ficaram morrendo de medo, né? De repente, o anjo do Senhor aparece, a glória do Senhor ilumina tudo, envolve eles todos eles morrendo de medo. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. O anjo chega e fala com ele, olha, não tenha medo não, eu estou trazendo boas notícias
de grande alegria, e que são para todas as pessoas, não só para vocês, para todas as pessoas, trazendo notícias muito boas, a grande alegria. Novamente eu digo, para quem o anjo apareceu primeiro, para anunciar a vinda de Jesus, para pastores. Não é à toa que pastor, Deus nos chama, pode ler lá em Apocalipse, é do anjo da igreja. Tudo isso tem um motivo, nos dando ensinamento. Primeiro apareceu para os pastores, para os pastores falar para nós. O problema é que hoje em dia, não tenho medo de falar que pelo menos 90% dos que se dizem pastores nunca foram pastores, não foram chamados. Eu sempre falo que pastor é um chamado. Pastor não é você querer se transformar em um pastor. Pastor, você chama, o Senhor chama. Aí você sabe o compromisso, você sabe a obrigação, você sabe o seu dever, tá? É de cuidar de ovelhas. Cuidar de ovelhas, não de bodes. Versículo 11. O anjo continuou falando com ele, hoje na cidade de Davi, que é Belém, vos nasceu Salvador, que é o Messias, o Senhor. Ele falou, olha, nasceu agora lá na cidade de Davi, lá em Belém, o Salvador. O nosso Salvador. Nasceu quem? O Messias, aquele que é aguardado por todo mundo, o enviado do Senhor. Quem que é? O Senhor. Olha as boas notícias, uma notícia maravilhosíssima. As escrituras dizem que o Messias ia vir, tudo agora já aconteceu, nasceu. E versículo 12, ele continua dizendo, isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. O sinal que vocês têm é isso, vocês vão encontrar um recém-nascido, ele está envolto, está enrolado em panos e está deitado numa manjedoura. Está deitado ali no coxo de animal. Sinal é esse. Sinal não é que você vai encontrar ele nem na hospedaria, nem em uma casa, numa residência, palácio ou mansão. Vocês vão encontrar ele ali, está envolto nas tiras de pano, está num coxo de animal. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvaram a Deus entoando: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Então eles estão ali conversando, o anjo dando sinal, falando que vai encontrar lá. Ele está numa manjedoura, né, lá no coxo de animal. E vocês vão encontrar, né? Aí nesse tempo aparece uma multidão de anjos do seu, anjos celestiais, e eles começam ali junto, ali, entoar o hino, dizendo, olha, glória a Deus nos mais altos céus. Então, prestar atenção, até no hino, nesse louvor. Diz assim, glória a Deus nos mais altos céus. Paz na terra para quem? As pessoas que recebem a sua graça. Paz na terra, para quem? As pessoas que recebem a graça do Senhor. Esses têm paz. Esses desfrutam de paz. Quando eu vejo pessoa muito atormentada, muito agitada, eu não consigo, estou com problema assim, problema esse, na minha área, sempre, não, meu marido, a minha esposa, desespero, eu não consigo fazer. Eu sei que não conhece o Senhor, não querem nada com o Senhor, não tem compromisso com o Senhor. Eles não desfrutam da graça do Senhor. Por isso a minha orientação é sempre, vamos descansar no Senhor, vamos confiar nele,
Vamos desfrutar desta paz que a graça nos dá. Versículo 15. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Aí depois os anjos todos foram embora, aí os pastores se reuniram e falaram: não, nós vamos lá, vamos até Belém. Vamos lá ver esse acontecimento que o Senhor nos deu a saber, esse acontecimento que o Senhor falou que está acontecendo, que aconteceu. Vamos lá. Versículo 16. Então correram ao teu local e chegando encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos que lhe foram revelado, a todos os que lhes foram revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem que os pastores relatavam, ficaram sobremodos assustados. Então os pastores vão, guiados, seguindo as orientações do Senhor através do seu anjo, chega lá em Belém, lá, encontra a manjedoura, o lugar, lá na manjedoura, lá encontra lá o menino, lá, né, encontra lá Maria, José, e o menino, Jesus ali envolto ali em panos, na manjedoura, no coxo de tratar de animais. E daqui que eles fizeram, qual que foi a função dos pastores? Eles comunicaram a todos que ele foi revelado a respeito daquele menino. Os pastores receberam a revelação e passaram a revelação. Eles foram encaminhados para isso. Por isso, tudo isso não tem nada na Bíblia que é por acaso, não. Eu estou mostrando a responsabilidade dos pastores. Nós, como pastores, nós ouvimos do Senhor e temos a obrigação de passar para os povos, avisá-los, comunicar. Mas o que o Senhor nos fala, o que o Senhor nos mostra, não que nós pensamos, não que outra pessoa, não porque estudamos ali, aprendemos assim na ciência, na teologia, nada não. Mas sim, o Senhor nos fala. E o versículo 18, nós lemos que ao ouvir que os pastores relatavam, ficaram sob modo assustados. O povo ficou assustado, de acordo com o que os pastores estavam falando. E eles se assustavam. Falaram: caramba, é isso mesmo? O Messias nasceu? Será? Não é? Sim, não? Versículo 19. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Maria sabia, né, de tudo, ficava ouvindo tudo que estavam falando, aquele assunto, tudo referindo ao menino. Ela sabia e ficava ali só refletindo. Não comentava nada. Os pastores retornaram glorificando a Deus por tudo quanto tinha visto e ouvido, assim como lhe fora predito. Voltaram alegre, cantando, agradecendo a Deus, exaltando, glorificando, que o anjo falou, eles foram, viram e constataram que era assim mesmo. Versículo 21. Completando-se 8 dias para o ritual da circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelos anjos antes dele nascer. Como já disse, com 8 dias, os judeus tinham que, além de dar o nome à criança, ele tinha que ser circuncidado. Nós vimos também, né, no caso de João Batista, né? Então agora venceu o prazo. Jesus já tem 8 dias de nascido. Já tem 8 dias que Jesus está aí, tinha que ser circuncidado, de acordo com a lei. Ele veio para cumprir a lei, e a lei toda se cumpriu. Jesus foi circuncidado, houve ali aquela marca, aquele corte ali no prepúcio dele. Então, vai dar o nome. Foi dado o nome Jesus, como anjo já tinha dito, antes dele nascer, antes de ser gerado, o anjo tinha falado com Maria, que ele falou: não, o nome dele será Jesus.
Versículo 22. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo no templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor. 2 rolinhas, 2 pombinhos. Então, quando fala o termo purificação, porque principalmente as mulheres, depois de dar filho, tinham um determinado tempo de purificação. Assim como na época tempo da menstruação dela também, tem um tempo de purificação, era a lei de Moisés. Então, venceu o tempo, então, eles tinham que levar agora a criança para apresentar. Porque a lei dizia que toda criança, a primeira criança, o primeiro que nasce do casal, quando era do sexo masculino, ele tinha que ser dedicado ao Senhor. Todos eles. Então, tiveram que levar um tempo, o menino tinha sido circuncidado, por levar, então, para ele ser dedicado ao Senhor. E também, tudo é lei, como era a lei. Quando se apresentava uma criança, tinha que lhe dar pelo menos um casal de pombinha ou de rolinha, o sacrifício era exigido. Então, o que acontecia? É um dos motivos, depois Jesus combateu o comércio, porque o povo já deixava, né? Os comerciantes já tinham ali no templo várias rolinhas, pombinhas, outros animais, né? Cordeiros e tudo mais, para vender. Claro que vendia ter mais caro, dizendo que aqueles ali era próprio para o sacrifício. Quando tinha que dar uma oferta em dinheiro, já tinha os outros ali para fazer câmbio, já estava ali, isso cumprindo a lei. Aí eles já compravam ali. Quem vinha de longe, de fora, né? Que não trazia os animais, comprava ali na hora e já entregava para o sacerdote na apresentação da criança. Então, só que quando nós já vemos isso, quando Jesus encontrou o comércio no templo, depois dele crescido, ele não aceitou. Ele acabou, falou, minha casa é casa de oração, não comércio. E, infelizmente, as pessoas também ignoram isso. A maioria dos templos tem todo tipo de comércio. Mas por que com Jesus aconteceu? Porque ele veio para cumprir-se a lei. Ele deixou bem claro que a lei não seria mudar, transformar. Ele veio, cumpriu a lei, cumpriu o testamento, o primeiro testamento. Agora nós vemos o testamento feito no sangue dele. Nós vemos a aliança feita no sangue dele. Então ele foi apresentado, foi dedicado como deveria, como a lei assim determina. Então nós vemos ele cumprindo a lei em todo o sentido. Nós vimos Lucas hoje, capítulo 2, viemos até o versículo 24. Querendo Deus, sendo vontade dele, mas nós daremos continuidade a partir do versículo 25. Toda dúvida esclarecendo a Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tamo junto.